Por que Jesus comparou a falta de perdão à amoreira? Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas capítulo 17, versículo 6, 27 de dezembro. Em Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a amargura e a falta de perdão e sobre como remover essas forças malignas da vida de alguém. Como ilustração, Jesus assemelhou essas forças à palavra grega sucaminos, que se refere a uma árvore que crescia em todo o Oriente Médio. Quando entender tudo o que está ligado à moreira, você saberá exatamente por que Jesus escolheu usar essa árvore como exemplo de amargura e falta de perdão em Lucas capítulo 17, versículo 6. Nesse versículo, Jesus disse aos seus discípulos: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Observe que Jesus disse: Direis a esta amoreira. A palavra esta indica que Jesus estava apontado algo muito específico para eles. Tenha em mente que Jesus estava falando sobre livrar-se da amargura e da falta de perdão. Em Lucas capítulo 17, versículo 3, ele disse aos discípulos que eles precisavam perdoar as pessoas que haviam pecado contra eles. Então ele foi ainda mais longe em Lucas capítulo 17, versículo 4, dizendo que ainda que um irmão faça algo errado 7 vezes em um dia e cada vez se arrependa verdadeiramente, eles deveriam continuar perdoando esse irmão ofensor. Perdoar uma vez já é um desafio para a maioria das pessoas, mas perdoar alguém 7 vezes em um dia parece quase impossível para muitas pessoas. Isso deve ter soado como algo absurdo para os discípulos também, pois eles disseram: Aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, versículo 5. Essa afirmação equivalia a dizerem: Senhor, não sabemos se temos fé suficiente para perdoar tantas vezes em um dia. O Senhor terá de aumentar a nossa fé se quisermos fazer isso 7 vezes em um dia. Foi então que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos sobre falar a amargura e a falta de perdão. Ele disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Quando Jesus usou a palavra esta, foi o mesmo que dizer a eles: a amargura e a falta de perdão são exatamente como a amoreira. E se vocês querem realmente ser livres dessas atitudes, podem falar a essas coisas que crescem ameaçadoramente em suas vidas e ordenar que elas sejam lançadas ao mar. Antes que possamos entender o que Jesus ensinou sobre livrar-se da amargura e da falta de perdão, precisamos primeiro ver por que ele usou a amoreira para ilustrar essas forças destrutivas. Havia uma razão específica pela qual ele não usou um carvalho, uma macieira, uma palmeira nesta ilustração? Por que ele usou a amoreira para simbolizar os efeitos malignos da amargura e da falta de perdão na vida de uma pessoa? Ao ver as características da amoreira relacionadas a seguir, creio que você entenderá por que Jesus usou essa árvore específica nesse contexto. 1. A amoreira possui uma estrutura de raízes muito grande e profunda. A amoreira era conhecida por ter uma das estruturas de raízes mais profundas entre todas as árvores do Oriente Médio. Ela era uma árvore robusta e vigorosa que crescia até uma altura de 9 metros ou mais. Em razão de suas raízes serem profundas, era muito difícil matá-la. O clima quente e as temperaturas escaldantes tinham pouco efeito sobre essa árvore, porque ela extraía água de uma fonte profunda debaixo da terra.
Até mesmo cortá-la até a base não garantia sua morte, porque suas raízes, escondidas profundamente sob o solo, extraíam água de fontes subterrâneas, permitindo que elas continuassem voltando à superfície vez após vez. Em outras palavras, essa árvore era muito difícil de erradicar. Não é de admirar que Jesus tenha usado essa árvore como exemplo de amargura e de falta de perdão. Como a amoreira, é preciso lidar com as raízes da amargura e da falta de perdão, ou elas continuarão ressurgindo vez após vez. As raízes da amargura e da falta de perdão se enlaçam profundamente no interior da alma humana, alimentadas por qualquer ofensa que esteja escondida no solo do coração. Essa fonte oculta de ofensa fará com que essas forças malignas voltem à superfície na vida de alguém repetidamente. Será necessária uma tomada de decisão séria para que essa pessoa arranque as raízes de amargura e de ofensa do coração de uma vez por todas, para que elas não voltem a crescer no futuro. 2. A madeira da amoreira era a madeira preferida para construir caixões. No Egito e no Oriente Médio, a amoreira era considerada a madeira preferida para construir caixões. Ela crescia rapidamente e praticamente em qualquer ambiente, tornando-a acessível em muitos lugares diferentes. Ela também crescia melhor em lugares secos, o tipo de condição pela qual o Oriente Médio é famoso. Esses são dois motivos porque a madeira da amoreira era usada em muitos lugares para construir caixões. Mais uma vez, podemos ver por que a ilustração da amoreira é tão adequada para retratar a amargura e a falta de perdão. Na verdade, não demora muito para que todas essas forças malignas saiam do controle e comecem a dominar todo o lugar. Quando essas atitudes feias e que se espalham depressa têm permissão para crescer livremente, elas não apenas deterioram seu coração, como também arruinam seus relacionamentos com as outras pessoas. Também, assim como a amoreira crescia facilmente em todos os ambientes, o mesmo acontece com a amargura. Não importa de onde as pessoas vêm, onde elas vivem, em que tipo de cultura elas cresceram ou a que tipo de sociedade elas pertencem. A amargura e a falta de perdão crescem no coração humano em todo lugar, pois são universais em seu poder de influência maligna. E não se esqueça de que a madeira da amoreira era a madeira preferida para construir caixões. Que mensagem poderosa! Ela nos diz que a amargura e a falta de perdão são mortais. Abrigar a amargura enterrará você espiritualmente mais depressa do que qualquer outra coisa. Essas atitudes são os materiais que Satanás utiliza para colocar vocês 7 palmos debaixo da terra. Deixe-me enfatizar este ponto para você porque ele é muito importante. Se você permitir que a amargura e a falta de perdão cresçam em sua vida, não demorará muito para que essas atitudes matem sua alegria, roubem sua paz e destruam sua vida espiritual. 3. A amoreira preta produzia um fruto muito amargo para se comer. A amoreira preta e a amoreira eram muito semelhantes na aparência. As duas árvores até produziam um fruto que parecia idêntico. Entretanto, o fruto da amoreira preta era extremamente amargo. Seu fruto parecia tão atraente e delicioso quanto o fruto da amoreira, mas quando uma pessoa o provava, descobria que ele era terrivelmente amargo. Os frutos da amoreira eram deliciosos e, portanto, caros. Por causa disso, ele era comido principalmente por pessoas mais ricas. Mas o fruto da amoreira preta era barato e, portanto, acessível às pessoas mais pobres. Pelo fato de as pessoas pobres não poderem se dar ao luxo de adquirir o fruto da amoreira, elas comiam o fruto da amoreira preta como substituto.
Entretanto, o fruto da amoreira preta era tão amargo que não podia ser comido inteiro. Para consumir esse fruto por inteiro, a pessoa tinha de mordiscá-lo um pouquinho de cada vez. Depois de uma pausa, a pessoa voltava a mordiscá-lo novamente, mas nunca podia devorar um pedaço inteiro de uma vez. Ele era simplesmente ácido e picante demais para comer de uma única vez. Jesus nos diz que, assim como o fruto da amoreira preta, o fruto da amargura é amargo, ácido e picante. Como esse fruto, a maioria das pessoas que são amargas e se recusam a perdoar ficam remoendo seus sentimentos por muito tempo. Elas mordiscam a amargura por algum tempo. Depois fazem uma pausa para digerir o que comeram. Depois de refletir profundamente na ofensa sofrida, voltam à mesa da memória para começar a mordiscar a amargura novamente, dando uma mordida pequena, depois outra e mais outra. À medida que continuam a pensar e meditar na ofensa, elas internalizam seus sentimentos amargos para com aqueles que as ofenderam. No final, o ato de ficar mordiscando perpetuamente o fruto venenoso da amargura as torna pessoas amargas e ácidas. E assim como os principais consumidores do fruto da amoreira preta eram as pessoas pobres, aqueles que ficam sentados meditando constantemente em cada coisa errada que lhes foi feita, geralmente estão presos a todo tipo de pobreza. Sua atitude amarga não apenas os torna espiritualmente pobres, como eles também se sentem frequentemente derrotados, deprimidos, enfermos e financeiramente pobres. 4. A amoreira preta era polinizada somente por vespas. É muito interessante observar que a amoreira preta não era polinizada naturalmente. O processo de polinização só era iniciado quando uma vespa enfiava o ferrão bem no centro do fruto. Assim, a árvore e seu fruto tinham de ser ferroados para ser reproduzidos. Pense em quantas vezes você já ouviu uma pessoa amarga dizer: "Fui ferido por aquela pessoa uma vez, mas ela não vai me ferir de novo. O que ela fez me feriu tanto que nunca deixarei se aproximar o suficiente para me ferir de novo." É provável que as pessoas que dizem isso tenham sido ferroadas por uma situação que o diabo planejou especialmente para polinizar o coração e a alma delas com amargura e falta de perdão. Quando uma pessoa fala assim, você pode ter a certeza de que a vespa da amargura a picou. Jesus disse que para uma pessoa se livrar desse incômodo, ela precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. A palavra grão é a palavra grega kókikos. Ela descreve uma semente, um grão ou um núcleo muito pequeno. Jesus usa o exemplo de um grão de mostarda. A palavra mostarda é a palavra grega sinape, que se refere à pequena planta de mostarda que cresce a partir de uma pequenina e minúscula semente. Usando essa palavra, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que uma grande quantidade de fé não é necessária para lidar com a amargura e a falta de perdão. Qualquer pessoa que tenha ainda que uma pequenina medida de fé pode falar à amargura e à falta de perdão e ordenar que elas saiam, se esse for realmente o desejo do coração da pessoa. Então, qual é o seu desejo hoje? Você deseja genuinamente ser livre da amargura, da falta de perdão e da ofensa que tem infectado a sua alma por tanto tempo? Você está pronto para arrancar essas raízes destrutivas do seu coração, a fim de que elas não possam surgir em sua vida outra vez? Você está cansado dessas atitudes nocivas que estão matando sua alegria, roubando sua paz e destruindo sua vida espiritual? Nesse caso, certifique-se de ler a Pedra Preciosa de amanhã para que você possa descobrir como erradicar permanentemente essas atitudes da sua vida. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, obrigado por falar ao meu coração sobre me livrar da amargura, da falta de perdão e da ofensa. Sei
por experiência própria que essas atitudes são assassinas da minha vida espiritual. Quando estou cheio de amargura e me recuso a perdoar, torno-me um refém amargo das minhas lembranças. Quando sou consumido pela ofensa, perco minha alegria e minha paz. E meus relacionamentos com as outras pessoas são terrivelmente afetados. Eu te agradeço por me dares toda a fé de que necessito para lidar com este problema, Senhor. Hoje, te peço para me ajudares a iniciar o processo de arrancar essas raízes detestáveis do solo do meu coração e da minha alma. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você tem abrigado sentimentos nocivos dentro da sua alma que agora estão começando a afetar sua vida espiritual? Você tem se sentido morto por dentro em resultado de estar preso firmemente à amargura, à falta de perdão e à ofensa? Quem é a pessoa ou o grupo de pessoas contra os quais você tem abrigado esses sentimentos? Aqueles que ofenderam, fizeram alguma coisa que você nunca tenha feito contra outra pessoa no passado? Estar tão apegado a esses sentimentos, se recusando a perdoar, tem ajudado você? A amargura tem melhorado sua qualidade de vida? Seus relacionamentos se tornaram mais profundos e mais plenos em resultado de você se apegar à ofensa? Que fruto tem sido produzido na sua vida por você ter permitido que essas atitudes negativas infeccionem e cresçam? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.